Então, mais uma vez, muito boa noite a todos. Ok. Quem não consegue ver, normalmente o ideal é se sair e voltar a entrar, assim já vai encontrar a tela, ok? Porque muitas vezes pode ser uma definição do telefone, algo parecido. Ahn, é o que recomendamos. Perfeito, mas vamos continuar assim mesmo. Boa noite a todos, mais uma vez, e sejam todos bem-vindos a mais uma sessão aqui da formação do curso de algoritmos em C da linguagem mesmo de programação. E o curso é, como eu disse, bem focado para quem está a começar assim na área, mas vamos fazer o esforço de tocarmos em temas mais avançados para aqueles que já tiveram contato com programação. Eu me chamo João do Calombe, e todas as vezes eu vou fazer questão de mostrar isso, só para recordar um pouco aqui sobre o perfil do professor, que é importante. Eu sou professor, desenvolvedor de software, sou estudante de doutoramento da Universidade da Madeira em Portugal, no curso de Engenharia Informática, e vou há mais de 6 anos a lidar com código a nível mesmo corporativo, ou seja, trabalhar com programação em empresas e ambientes corporativos. E o objetivo é desenvolver uma base sólida em algoritmos e programação utilizando a linguagem C. Hoje vamos falar sobre a introdução à lógica de programação com C. Basicamente compreender um pouco de lógica de programação, a estrutura básica de um programa em C, variáveis, tipos de dados, operadores, estruturas de controle e um pouco mais sobre os temas. Vamos fazer dessa vez o seguinte: eu vou apresentando os temas e em alguma fase eu vou parar para que vocês façam as perguntas. Então, se tiverem ali uma pergunta ou outra, anotam, e durante aqui a sessão eu vou parar para que vocês possam fazer as perguntas, ok? Combinado. Então, a pergunta é: por que aprender a programar? Isso, na verdade, é algo que vocês deviam se questionar, porque a ideia é que muitos de vocês, uns caíram de paraquedas no curso, uns queriam muito programar. Para ter uma ideia, eu decidi aprender a programar assim no ensino médio. Eu gostava muito de jogar, já jogava há muitos anos, desde as épocas do Resident Evil 4, assim, na PlayStation, no computador, e decidi: pá, vou criar meu próprio jogo. Como é que se faz isso? Epa, fui pesquisar e encontrei que para você criar jogo, além de saber coisas como design, áudio, tem que saber programar. Uma das partes muito importantes na criação de um jogo é saber programar. E eu fui mergulhando então nesse assunto. Mas a pergunta mesmo devia ser: por que aprender a programar? Tem uma frase do Steve Jobs que eu uso muito sempre que eu falo sobre programação. I think everybody in this country should learn how to program a computer because it teaches you how to think. Basicamente, Steve Jobs dizia que eu acho que todas as pessoas nesse país precisam aprender a programar um computador, porque isso pode te ensinar isso te ensina a forma como tu pensas, te ensina a pensar. E pensar é uma atividade que os seres humanos fazem em todas as atividades do seu dia a dia. Então, a programação te ajuda a definir como pensar, ok? E Steve Jobs é o Steve Jobs, é ali dos fundadores da Apple. Então, a sua opinião tinha muita importância na comunidade. Mas já chegamos lá. As razões assim irresistíveis para mergulhar no código, para aprender a programar, são assim quatro que eu consigo enumerar aqui. Primeiro, revolução mental. Programar é a coisa mais próxima de ter superpoderes, disse will.i.am, o cantor, e eu consigo vos dizer isso com muito, muito gosto. Aquilo, programar leva o teu cérebro a uma outra área que te dá mesmo super poderes e principalmente a ideia de te dar uma nova forma de pensar e resolver problemas. Programadores pensam e resolvem problemas de forma diferente. Não só problemas de computação, não só problemas de algoritmos, mas muitos dos problemas na vida. Quem programa tende a ter um raciocínio lógico diferente. E mais do que isso, é uma nova alfabetização. Ou seja, todo mundo
basicamente deve programar, se você estudou tecnologia ou não, basicamente deve programar, porque programação está basicamente em tudo, que esse já é o quarto ponto que vocês conseguem ver aqui, software onipresente. Hoje em dia, tudo tem código. É a tostadeira que usamos em casa, até a tostadeira mais básica, que você tem uma lâmpada azul ou verde que está ali acesa. Quando aquela lâmpada ficar vermelha, significa que a tostadeira, que o pão que metestes ou o elemento que meteste aí já está pronto para ser tirado. A cafeteira, a máquina de fazer café, que tu metes lá água, vai ferver. Quando ele atingir a um ponto de temperatura, vai mudar a cor do LED. Tudo isso é algoritmo, tudo isso é programação. Os carros têm programação, as televisões têm programação. Então, saberes usar essa ferramenta te dá realmente muito, muito, muito poder. E depois, os programadores normalmente consideram-se também artistas, né? Assim, quem sabe programar tem um talento único, ok? Então, e algo que vocês vão dar conta. Todos vocês já lideram com programação. Alguns sabiam que estavam a programar, outros não. Essa é só a diferença, ok? E isso também vamos já descobrir. Um pouco sobre lógica de programação, ok? A lógica e os algoritmos são fundamentais na programação. Estes conceitos formam a base de todo o pensamento computacional e desenvolvimento de software eficiente. A ideia é, pronto, programar é bonito e tal, mas como eu realmente programo? Precisa-se aprender dois conceitos importantes, lógica e algoritmos, ok? Isso é que forma a base da ideia de programar, da ideia de criar códigos. Primeiro, lógica. Basicamente, a lógica é um conjunto de atividades que focam em três princípios. Correção do pensamento, que é o primeiro princípio. A lógica examina e valida os raciocínios e argumentos. O que é isso? Quando vocês estão a conversar com alguém e depois vocês pensam, isso tem lógica ou não tem? Ok? Quando tu usa essa frase, é porque ao aplicares lógica em todas as ideias que você tem, em todos os pensamentos, a lógica consegue te validar se isso faz sentido ou não, se isso é lógico, nós até usamos esse termo, é lógico ou não, e a lógica consegue corrigir um pensamento. Porque se tu pensas em algo que não faz sentido, que não é lógico, a lógica consegue vir corrigir a forma como tu pensas ou como tu expões a tua opinião. E a lógica também facilita organizar as ideias, deixando elas de forma mais clara e coerente. Porque algo que não faz sentido, algo que não tem lógica, fica confuso na mente. E acima de tudo, a lógica ajuda a resolver problemas, desde os mais simples aos mais complexos. E a importância da lógica na programação. Basicamente, lógica é a base para compreender e criar algoritmos que sejam eficientes. O que são algoritmos eficientes? Os algoritmos realmente resolvem um problema. Todos os algoritmos resolvem um problema. E o problema tem que ser resolvido da melhor forma possível para consumir o menor tempo possível. Porque, como vocês sabem, os algoritmos rodam dentro de uma máquina, de um computador, e nem sempre o computador é esse que nós estamos a utilizar. Aquela cafeteira tem um computador embutido lá, pequeno. Quem estudou telecomunicações no médio teve que programar arduinos, microprocessadores e tal. É uma espécie de computador ali mais minimizado. E os programadores que sabem lógica e muito bem conseguem ser melhores programadores, resolvem problemas mais complexos, ok? E a lógica, como disse, como ajuda a corrigir o pensamento, melhora a ideia, consegue ainda te ajudar a reconhecer, interpretar e criar estruturar os problemas de uma forma eficaz, ok? Antes de entrarmos, mas vamos fechar essa parte, já entramos nas perguntas, podem ficar prontos a ler. Na verdade, o que são algoritmos? Algoritmos é uma sequência finita, ou seja, é um conjunto de passos finitos, passos que têm fim, basicamente. Um algoritmo não é infinito, um algoritmo tem que terminar.
e o algoritmo é executado num tempo finito, ou seja, o algoritmo você tem que dizer que ele vai sair daqui até aqui, vai ser executado em X tempo, ok? Ou seja, o algoritmo tem um conjunto de etapas e tem que terminar até ali, é um conjunto de passos, é um conjunto de passos e é um conjunto de passos que terminam e cada passo pode ser realizado de forma automática e requer uma quantidade de recursos para a sua execução. Um algoritmo no computador consome uma memória, ocupa um espaço, precisa de um tempo, ocupa X memória no processador, na memória RAM, ocupa X arquivos, os arquivos ocupam na verdade um espaço no disco duro. Um algoritmo tem tudo isso em termos de definição, ok? E para criarmos então os algoritmos, nós precisamos das famosas linguagens de programação, que é uma forma de representar os algoritmos, mas já vamos ver que existem outras formas, ok? Até agora, alguma dúvida? Falem se estão a entender, se não. Podem mandar aqui mensagens ou podem mesmo ligar o microfone e falar, ok? Ainda estão na chamada ou fugiram todos? Joaquim diz que está tudo calmo até agora. Mais alguém? Ivandro, pode falar, Ivandro, por favor. Ivandro, como usar as estruturas de controles como if, else e switch? Claro, por enquanto. Ivandro, já vamos chegar ali, já vamos chegar ali. Ok. Então, para resolver algoritmos, existem as linguagens de programação. As linguagens de programação. Ok. Vamos pular esse slide que ele vem mais à frente para facilitar aqui o entendimento. Primeiro, já aprendemos que algoritmos precisa ser, ou seja, primeiro é criar. A ideia foi sempre de lógica e programação. Primeiro, eu quero programar, ok? Em resumo é isso, eu quero programar. Para aprenderes a programar é importante que tu saibas lógica e algoritmos. Primeiro, o que é a lógica? A lógica é uma forma de pensar diferente e é usada na programação. Tem uma definição formal, tudo isso bonitinho assim na internet, mas eu não estou muito focado nisso. Em coisas que vocês podem ir na internet e encontrar, ok? Porque lógica no final vai ser mesmo uma forma de você criar um algoritmo. Mas a lógica é útil em programação porque permite vocês pensarem de forma racional, ok? Ajuda a endireitar os pensamentos. E como disse, para criar softwares, programas, você precisa aprender lógica e algoritmos. Algoritmos é um conjunto de etapas que nós executamos para resolver um problema. Essas etapas têm que estar bem definidas e essas etapas têm que ter um fim. O algoritmo não é infinito. Essas etapas são 10, 20, 30, 1000, 500, mas são limitadas, ok? Fique claro. Agora, como é que eu crio algoritmos? Existem em computação, assim aqui, existem três formas de representar um algoritmo. Uma é a descrição narrativa, duas é fluxogramas, outra é o pseudocódigo. E outra forma que nós vamos ver que é usada, na verdade, são usando linguagens de programação. Mas o que é descrição narrativa? É, basicamente, utilizar uma linguagem natural para descrever os passos do algoritmo. O que é isso? Imagina, eu quero cozinhar arroz doce. Esse é um exemplo clássico em programação. Como é que tu faz arroz doce? Então, tu crias um algoritmo para fazer o arroz doce, ok? E lembrem que algoritmo não é só válido em computadores, não é só para quem faz informática. Não, na vida nós todos fizemos algoritmos. Só não sabes que estás a fazer um algoritmo. Eu quero ir para a escola. Como é que eu vou para a escola? Não.
Eu acordo de manhã, me preparo, ou meu pai vai me deixar na escola, eu vou apanhar o táxi, eu vou caminhar até a paragem, apanho o primeiro táxi, apanho o segundo, apanho um, depois de apanhar isso, vou descer, se vou caminhar até a universidade, se vou pegar uma moto para a escola. No final, você quando acorda, você já sabe as etapas que vai fazer para chegar até a escola. Essas etapas são os elementos que compõem o teu algoritmo de ir para a escola. Ir para a escola pode ser representado como um algoritmo. Descrição narrativa é usando uma linguagem natural. A linguagem natural que é a língua portuguesa que nós estamos acostumados. E te falam, cria um algoritmo de descrição narrativa. É acordar, me preparar, apanhar o táxi 1, o táxi 2, depois apanhar uma moto e depois caminhar até a escola. Essa é uma linguagem natural. Qualquer pessoa que lê vai entender isso. Não precisa ser programador, não precisa estudar informática. Esse é o objetivo da descrição narrativa. Fluxogramas são quando nós criamos gráficos para representar um algoritmo. Como já vamos ver ali. Como podem ver aqui, flowchart aqui ao lado à direita. Vocês têm isso aqui. Esses são alguns fluxos, mas vamos ver mais à frente. Pseudocódigo é a ideia de você usar essa linguagem natural, acordar e tal, e juntar com alguns elementos de programação, ok? Então, descrição narrativa. Primeiro, vantagens. É fácil de compreender. Você não tem que aprender programação, não tem que aprender linguagem de programação. Não, você já sabe linguagem natural. Basta você saber falar, tu consegues criar descrição narrativa. Desvantagem. Pode levar a interpretações ambíguas, dificultando a implementação. Por quê? Vou acordar e me preparar. Bem, cada pessoa se prepara de forma diferente, ok? O que isso significa? Para o Oswaldo, me preparar significa levantar da cama, fazer exercícios de manhã, tomar banho, me escovar, tomar um café, subir no carro e ir para a escola. Para outras pessoas isso pode ser de outra forma. Então, descrição narrativa nem sempre ajuda. Então, a aplicação, tu pode usar isso para definir ideias. Antes de você acordar, tipo, quero criar um sistema que faz isso. Vamos programar. Não. Descrever aquilo que o sistema vai fazer em linguagem mesmo normal. O sistema tem que ter login, as pessoas têm que conseguir criar a conta. Isso facilita depois na hora de fazer o código, ok? Sim. Imagina um algoritmo que vai somar nota de 2 alunos, ok? Primeiro, receber 2 notas do aluno, calcular a média aritmética das notas, exibir o resultado e a situação do aluno. O que é isso? Isso é descrição narrativa, mas é aquela. É uma descrição narrativa para um algoritmo que calcula a média da nota, de 2 notas de um aluno. Tu pode escrever assim, isso é um algoritmo. Primeiro, receber as notas do aluno, calcular a média do aluno e exibir essa média do aluno, definir se ele está aprovado ou reprovado. Isso é um algoritmo, mas feito em narrativa, uma descrição narrativa, ok? Fluxograma é isso. Um fluxograma é a forma de representar um algoritmo utilizando gráficos, ok? Início, receber nota do aluno e 2, somar a nota, exibir a nota. Se a nota for maior que 7, aprovado, menor que 7, reprovado, enfim. Isso é um fluxograma para representar um algoritmo, ok? Vantagens. Representação visual clara e intuitiva do fluxo algoritmo. É mais fácil entendermos um algoritmo com imagem. Como fala, uma imagem vale mais do que 1000 palavras e é desse jeito que os fluxogramas podem ajudar, ok? Pseudocódigo. Pseudocódigo já é algo mais próximo de um algoritmo. Já tem mais estrutura, já é mais próximo a dar um código tipo em C ou em Java, já consegue dar mais detalhes e já consegue ser mais adaptado. Depois, quais são as desvantagens? Você tem que aprender as regras do pseudocódigo. Imaginem que pseudocódigo é programar utilizando língua portuguesa. Você em linguagem C, tu tens if, else, for, int. Em pseudocódigo você vai ter se, senão, inteiro, caracteres, você vai ter os textos em português. Isso foi muito útil em alguns contextos para aprenderem a programar, mas depois eu, Oswaldo, não defendo muito que é a melhor forma de programar.
é possível aprender a lógica já de programação utilizando uma linguagem de programação que seja realmente usada a nível do nosso mercado a nível mundial, né? E no final, para terem uma ideia do resumo, o que é lógica de programação? É um conjunto de instruções para resolver problemas sequenciais e logicamente. É preciso, permite identificar, compreender o problema a ser resolvido. Lógica é importante para isso. Muitas vezes você tem um problema grande. A lógica facilita para dividir esse problema em várias partes pequenas e permite traduzir a lógica para o código. Ou seja, a lógica de programação tem essa utilidade. Por isso é que precisávamos aprender a lógica. E aqui começamos a entrar no conceito básico de um programa em linguagem C. Ok? Essas telas estão muito pequenas. Vamos ver aqui. Ok, pronto. Linguagem C. Por que linguagem de programação C? Primeiro, aprendam algo. Existem várias linguagens de programação no mundo para se criar algoritmos, ok? Quero aprender a programar, prof. Como é que isso funciona? Primeiro, saber lógica de programação, saber criar algoritmos é super importante. Não importa a linguagem que você vai usar. Você vai fazer em C, em Java ou C Sharp, isso é outra coisa. Mas saber lógica e saber algoritmo é super importante. Como é que eu aprendo lógica, prof? Como é que eu aprendo algoritmo? A matemática ajuda muito nisso, porque a matemática funciona muito à base de lógica. Mas mesmo na matemática, vocês no ensino médio já tiveram provavelmente um tema relacionado à lógica matemática. Ok? Isso também é super importante. Isso consegue ajudar. Como é que eu aprendo a fazer algoritmo? Resolver problemas com algoritmos. Ou seja, resolver problemas com algoritmos é a melhor forma. Por isso é que dizem programar. A melhor forma de programar é praticando. Tipo, prática e mais prática. Resolver um conjunto de problemas usando o algoritmo vai te tornar uma pessoa melhor em algoritmos. Agora, tu podes resolver esse problema, tu podes criar algoritmo utilizando a linguagem de programação que tu quiseres. Ok? Você programas em C, você programas em Java, você programas em C Sharp, Python, tem um conjunto de linguagens de programação. Cada linguagem é muito boa em certos assuntos. Ou seja, Java, tu consegues criar aplicações que funcionam no telefone mobile, uma app mobile em Java, tu consegues criar um site em Java, tu consegues criar um sistema bem complicado que vai rodar, imagina, na televisão, nos ATMs, em Java, ok? Mesmo consegues fazer isso com C Sharp. Existem linguagens como Python que são muito boas em trabalhar em Data Science, vocês já devem ter ouvido com Data Science, Big Data, tipo trabalhar com grandes dados, estatísticas, trabalhar com inteligência artificial. O Python é muito bom nisso, porque Python tem várias bibliotecas que facilitam isso, ok? Então por que ensinam C na escola? Essa é a questão. A linguagem C foi das primeiras a surgir e a linguagem C permite que tu aprendas como funciona um computador. Como assim, prof? A linguagem C te permite criar programas e te permite entrar mais em contato com o hardware do computador. Por quê? O C, existem coisas como ponteiros, memórias, alocação de memória, que vão aprender isso comigo nas próximas sessões, que te explica melhor como é que funciona a memória RAM do computador, como é que funciona quando você cria uma variável, o que é que acontece por detrás. As outras linguagens são chamadas linguagens de alto nível, como Java, C Sharp e Python, já não têm esses temas. Então, por que é importante eu aprender como lidar com hardware? Porque mesmo utilizando linguagens como Java e Python, existem problemas muito complexos em código que precisas aprender a lidar com o hardware. Imaginem no ATM, vocês vão tirar dinheiro. Vocês têm um sistema no ATM. O ATM tem 8 botões. Você vai falar, não. Vão te falar, cria um sistema para funcionar no ATM. Epa, mas você sabe criar site. Como é que um site vai funcionar no ATM que tem aqueles botões próprios? Você precisa de entender como funciona o hardware, porque aqueles são mesmo botões. E no ATM tem mesmo lá um computador. Então você precisa saber criar, aprender como funciona a estrutura de um computador, porque todos os sistemas que tu criares vão funcionar em cima de um computador.
Um site é bonito, clica ali num botão, mas se você tiver que resolver um problema bem específico, quem tem experiência em C consegue perceber melhor como utilizar os recursos de um computador. Os telefones são computadores também. As televisões também têm uma estrutura de um computador. Então, todos os programas são a base de um computador. A estrutura básica de um programa em C, essa que está aqui. Normalmente tu tens uma parte de cima que inclui as bibliotecas, para incluir bibliotecas. Tu tens uma função main, que é a função principal de todos os programas em C. Todos os programas em C têm uma função principal, que é a função main. A função principal é o quê? Tu podes criar um sistema que tem vários arquivos, vários métodos, mas o computador tem que saber. Eu quero rodar o teu software. Começo de onde? Ah, não, começas dessa função main. Ok, ele já sabe. Ok? Para terem uma ideia, muito do sistema operativo Android sabem que Android é Linux por detrás. Muito do Linux foi criado em C. Quando tu ligas o teu telefone, se for Android, você que vocês têm dinheiro, usam iOS, iPhones e estas coisas. Mas quando tu ligas o teu computador, o teu telefone, precisa saber, vou começar a executar o sistema operativo de onde? Lá por detrás tem uma função main, que vai falar começa aqui. Ok? Então, todos os programas feitos em C normalmente tendem a ter uma função main, ok? Exceto se for uma biblioteca, que isso é outra história. Depois, tu normalmente declaras variáveis. Por quê? Variáveis são formas de você armazenar valores na tua linguagem, no teu algoritmo. Como assim armazenar valores? Eu quero um algoritmo que soma dois números, depois me apresenta os resultados. Basta que pedir o primeiro número, vais guardar aonde? Numa variável. Mas essa variável, como é que ele guarda na prática no computador? Essa variável vai na tua memória RAM do computador e vai lhe dizer, olha, eu quero guardar o número 10 na memória RAM. Como é que ele faz isso? Ali está a beleza da programação. Depois, tu podes ter funções ou não. Funções é uma espécie de subprogramas, ou seja, são algoritmos separados do algoritmo principal que fazem uma tarefa específica. Vamos aprender tudo isso na prática, ok? Então, depois, existem conceitos importantes para perceber aqui que envolvem variáveis e tipos de dados, ok? Antes de avançarmos, dúvidas, questionamentos, perguntas? Alguma? Tempo é esse, brilhem ou calem-se para sempre. Tá tudo bonito até agora. É mesmo assim. Isso é só o princípio das dores. Isso depois piora, depois piora. Então, muitos de vocês já tiveram contato com programação. Quem nunca teve, fique descansado que depois vamos mesmo para a prática. E lembrem que essa é a última aula que nós vamos ver slide. Das próximas aulas já não tem slide. Vamos começar, abre aí o deve ser mais, vamos programar. Vai ser assim. Hoje tem códigos, Idalesse. Posso ter garantias que hoje tem código. Não podem sair daqui sem programar um código, um olá mundo, tem que sair hoje. Continuando, então, muitos de vocês já tiveram contato com o código, quem não teve, vai entendendo aquilo que conseguir, e se tem temas que não conseguir perceber, anota, fique descansado que não precisam entender tudo hoje, isso é importante. Hoje estamos a fazer uma espécie de revisão geral, e depois na prática vão entender como é que se resolvem os problemas. Então, variáveis e tipos de dados. Então, eu quero criar algoritmos, preciso armazenar valores. Que tipos de valores é que eu posso guardar em C? Percebam isso. E por quê? Muitas linguagens de programação foram criadas baseado no C. Ou seja, muita informação que vocês vão entender aqui, quando irem para Java ou C Sharp, é a mesma coisa. Ok? Muda uma coisa ou outra, mas no fundo é a mesma coisa. Então, variáveis e tipos de dados. Eu posso guardar números inteiros no meu algoritmo. Quero somar dois números. Nota, tivesse 10, tivesse 5, ok. Tu pode guardar numa variável do tipo int. Em C é int, ok?
Em outras linguagens pode ter um outro nome, mas consegues guardar números inteiros. Depois tu podes guardar números decimais, são chamados float, que números decimais é o quê? Números com vírgula, ok? Conjunto dos números reais. Vocês lembram isso da nona, décima classe? Epa, uns também só passaram mesmo ali, não lembram mais nada, não faz mal. Mas imagina, tu tiveste 10,5, 1,5, que é a nota que as pessoas tiram quando vão testar na UAN. Vocês tiveram onde daí testar na UAN? Uma dúvida aqui. Alguém foi na UAN? Dizem daí a nota que tiveste. Sem vergonha. Todos já tiveram 1,5 na UAN, não te preocupes. Depois tu podes. Epa, teve um rijo aqui duro, 9. Pai grande, papá grande, mau. A título de exemplo, para terem uma ideia, eu quando fiz o ensino médio, eu fiz mecânica, na verdade fiz metalomecânica, mecânica dos metais. E tínhamos um colega que lhe chamávamos Isaac Newton, rijo, extremamente duro, mau mesmo. Aquele colega respirava cálculo, aquele chegava às 6 horas na escola, já estava a bater caso. Integrais, mal, nós estávamos a aprender, ele já era o do chamamos Isaac Newton. Terminamos o ensino médio, fomos para a FAO. Eu estudei no Isotic. Eu só testei no Isotic e no Spitec. Ele disse, não, tenho que ir na UAN, para mostrar que sou mau. Foi testar na UAN, tirou 1,5. Epa, lá humilharam muita gente, mas ficamos tristes com isso. Continuando. Tu podes guardar ainda nas tuas variáveis valores do tipo double. Doubles são também números decimais, mas com maior precisão, ou seja, números com vírgula, mas depois da vírgula podes ter vários números. Enquanto no float tu tens, depois da vírgula, mais 3, 4 dígitos, ok? Vamos ver isso bem na prática. E tu podes guardar caracteres. Caracteres são textos, nome de pessoa, palavras, frases, ok? Em C tu podes fazer isso. Imagina, para criar variáveis em C, tu tens a seguinte estrutura, que nós chamamos de sintaxe. Tu tens que definir qual tipo de variável, se é int, se é double, se é char. Depois tu defines o nome da variável, pões o igual, depois tu defines o valor. Exemplo, tu tens a variável do tipo inteiro, int, vai guardar números inteiros, o nome da variável é idade e ele vai receber 25 valores. Okay. E da lei se perguntou se não tem tipo string. Em C não tem string. Por isso é que o C é bem mais interessante. Em C tu tens que trabalhar com uma lista de caracteres, array de caracteres, para ser uma string. Porque lembra que uma string é um conjunto de caracteres. Cada posição da string é um caractere. Ok? Ivandro perguntou se ele reprovou. Se com 1,5 no teste da UAN você aprova, estou feito, isso é grande. Reprovou? Bem reprovado. 1,5 já era. Então, continuando, tu podes criar variáveis do tipo float, como dissemos, números com vírgula. Lembra que em programação os números com vírgula são representados por números com pontos, ok? Ponto aqui, vamos ver isso na prática. Exemplo 3, uma variável do tipo char, que é um caractere, uma letra O, ok? E depois, tu tens os operadores em C, isso é importante, ok? Imagina que tu queres calcular números. Tens o básico que já sabemos, mais, menos, vezes, isso é usado para multiplicação, isso é asterístico mesmo. Essa barra é para fazer divisão e esse percentagem para fazer resto da divisão. Epa, e se diz uma coisa muito boa, quem tem problemas em matemática, em programação, vai ter mais dificuldades, ok? Tem que saber o básico de matemática, assim, para perceber. Imagina, como é que resto de divisão? Se você se pergunta resto da divisão é o quê? Ali começam os teus problemas. E depois tem atribuição, isso vamos ver na prática. Tem relacionais. Basicamente são operadores de comparação. Eu quero comparar números, quem é maior que quem, se os números são iguais. Depois tem os lógicos, que são o i, o ou não. Não se preocupem que isso nós vamos ver também na prática, ok? Depois, tu tens as estruturas de condição. Isso é super importante. Os if, else, switch case, ok? Isso vamos ver também na prática, mas para terem ideia, imagina um algoritmo que nós vimos. Eu quero saber se o aluno aprovou ou reprovou. Então eu vou perguntar se a nota dele é maior do que 9 valores, ok? Então eu faço um if,
e depois verifico um else. Na prática vamos ver bem isso, ok? E depois tem as estruturas de repetição como for, while, do while. Isso também é importante que fique patente que temos isso. E depois teríamos aqui alguns exercícios práticos para fazermos nessa aula, ok? Por isso eu disse que vai ter algum código. Muitos do conceito é que eu disse. Na escola, vocês podem ter todos esses conceitos ensinados em um trimestre completo. Algumas vezes mesmo em um ano. O professor ficou mesmo no GIF, else, for, while, já deu prova, vos ensinou fluxograma, mas no fundo vocês precisam aprender a fazer código, ok? Principalmente que vocês estão na universidade. O problema da universidade é que eu disse desde o princípio, vocês não têm tempo suficiente para estar ali, não estou a entender, acho que não, acho que sim. Não há muito tempo, então é mesmo correr aqui um pouco e com a prática vão ver que isso não é nada do outro mundo, ok? Vocês conseguem. E isso que vocês têm que dizer. Vocês saíram do ensino médio com 10 cadeiras, 12 cadeiras. Na FAO vocês têm 7, 8, 6. Tem que mostrar que vocês são maus, duros, extremamente duros. Prof tem mesmo que vos engolir. Vocês têm mesmo, prof tem falando, este me está a estudar, tipo, está a dormir na igreja já. Mas isso, como disse, exige prática. Vocês podem ler todas as matérias do mundo. Se não resolver os algoritmos, nada feito, ok? Então é importante isso. Mas como eu disse, não é nada impossível. É uma questão de sentar, começar a programar. Eu sou mau. Tá bom, mostra ainda o código. Fazendo. Acabei todo o vídeo aula do Guanabara. Tá bem, mostra ainda teu código. Fazendo, resolvendo esse algoritmo. E isso vai ser muito mais importante do que terminar o curso. Você pode sentar com o prof. Evaldo todos os dias. Prof, aula. Se você não fazer os exercícios, não vai a lado nenhum. Não há magia. Não há magia, ok? Então, vamos passar aqui para alguns exercícios práticos. Depois tem alguns desafios mais avançados. E como disse, no final, o material vai estar sempre disponível em PDF, o vídeo vai estar no YouTube. Estamos aqui ainda a organizar as coisas também. E o que eu quero mesmo é vos mostrar como é que isso funciona. Joia. Vamos resolver estes 3 exercícios com vocês aqui. Depois eu vou vos passar os outros. Ok? Eu estou a assumir que todos viram o link e criaram uma conta. Quem está no computador vai criar a conta. Estamos a falar, vai criar. Quem não está no computador, por favor, vai ver as conversas que já tivemos no grupo amanhã ou mais tarde, para entender os links e o que é que são, ok? Combinado? Quem pediu o link aqui? O link está tudo no grupo do WhatsApp e é importante terem esse acesso lá. Mas por agora nem vai ser o link. Vamos começar aqui e eu consigo partilhar isso depois no final da aula, ok? Então, tudo isso é bonito, falar de programação é bonito, mas show me the code. Primeiro, vocês na escola estão a trabalhar com uma ferramenta para criar os algoritmos em C, que é o DVC++, ok? Eu já usei também, já usei CodeBlock, já usei um conjunto, mas eu trabalho com Falcon. O Falcon é bom. Mas, como vocês estão usando DVC++, é o que estão a pedir na universidade, é certo ou errado? Preciso perceber isso. Podem falar. Na verdade, não é que estão a pedir, é que a maioria das pessoas acharam melhor usar essa ferramenta. Então, a maioria das pessoas estão usando essa ferramenta, mas o professor não disse que só devem usar o deve ser mais. Perfeito, então. Eu uso o Falcon porque é mais simples. Principalmente pela ideia do compilador. Ele já traz o compilador GCC incluído. Então não tens que te estressar com isso. E o Falcon, eu vou vos mandar o link no grupo. Se eu não mandar, podem cobrar-me, porque posso ter esquecido, ok? Mas, show me the code.
Como é que faço o algoritmo em C? Simples. No Falcon tu tens a opção de file e criar um novo file e tens um C file. É um arquivo em C. Por quê? Primeiro, existem conceitos que vocês vão aprender também com o tempo, ok? Preciso aqui aumentar o tamanho da minha tela para que esteja visível para vocês também, ok? Ok. 6:29, ok, apply. Ok, agora aceitamos todos. Okay. Primeiro, quando tu crias um programa, o computador precisa entender aquele teu código, ok? E executar no hardware. O hardware é que é as peças mesmo do computador. Para que isso aconteça, existe algo que chama-se compiladores, ok? Podemos depois ver um dia para conversarmos mais sobre isso. Mas o que é um compilador? O compilador é um programa instalado nos computadores e nas máquinas que permite que o código que você escreve aqui, o teu hardware perceba, que o processador perceba, que a memória perceba. Por quê? Porque o hardware só entende 0 e 1. Todos os hardwares só entendem zeros e uns. E o que é que isso significa? Que você aqui está a criar int, não sei o que. Como é que ele transforma esse int em zeros e 1? Ok? Para ele fazer isso, tu precisas de um compilador. E esse compilador vai perceber o código que você está usando. Mas para ele perceber o código, ele precisa de ter qual é a extensão do ficheiro. Imagina que se tu crias um programa e depois a extensão desse programa está no arquivo que vocês criam e a extensão é .mp3. O compilador não compila arquivos .mp3, ok? Então esse arquivo tem que ser .c. Em C o arquivo precisa ser .c. Em Java o arquivo precisa ser .java. Em C++ o arquivo é .cpp, C++. Comes from English, in English, ok? E em C o arquivo tem que ser .c. Mas como é que eu crio um programa em C? Ok, lembram? Todos os programas em C têm que ser executados a partir de um método principal, ok? Que é o método main. O que é um método, prof? Método é uma função em C que executa um conjunto de tarefas. Pode ser lá dentro um algoritmo ou mais do que um. Mas o método em C cria-se desse jeito. Tu defines o nome do método, abres e fechas parênteses e depois abres e fechas com chave, ok? Método em C funciona assim. Mas o método tem um nome e tem que ter um tipo de retorno. Ou seja, no final o que é que esse método vai devolver? Normalmente devolve um int. O método main. Mas por que o main devolve um int? O C já criou essa estrutura, nós só estamos a seguir. Porque o main não é um método nosso que estamos a criar, não. É um método já padrão do C. E se queres criar um programa que vai ser executado, o programa precisa ter um método main, ok? Então, tu tens esse método main. Todos os programas em C têm que ter um método main, ok? E ele retorna um int. Em Falcon, basta escrever aqui main, ele já vai me sugerir o método, ok? Só preciso entrar, mas isso não é o caso. Então, tu tens um método main que é a função principal do teu programa, ok? Mas agora, o que é que um programa faz? Um algoritmo, na verdade, faz o quê? Normalmente os algoritmos recebem informações, processam essas informações e apresentam resultados, ok? Receber essa informação pode ser algo que o usuário vai digitar, pode ser um clique do mouse, pode ser um botão que você aperta, ok? Então, quero somar dois números e apresentar o resultado. Como é que isso funciona? Eu vou ter que pedir esses números na pessoa que está usando o nosso programa. Olha, me passa os números. Ele vai digitar os números e vamos calcular. Mas vamos fazer aquele programa clássico, que é apresentar o Olá Mundo. Eu só quero que o meu programa apresente o Olá Mundo na tela. Não vou pedir nada do usuário, não vou calcular nada, só quero apresentar mesmo Olá Mundo. Como é que eu apresento uma mensagem em C? Ok? Tem a função printf.
E essa função recebe um texto, ok? Que o texto pode ser olá mundo. Mas em C, para mim usar essa função, eu tenho que dizer que o meu programa vai usar a função de apresentar textos na tela do utilizador. Para me dizer isso ao compilador, percebam que o compilador precisa perceber o que o teu programa vai fazer. Para me dizer isso ao compilador, eu tenho que dizer antes que eu vou usar uma biblioteca de entrada e saída de dados. Em C tem uma biblioteca de entrada e saída de dados. Para mim usar uma biblioteca em C, o que é uma biblioteca, prof? Não, uma biblioteca é um conjunto de arquivos, de funções que já apresentam um conjunto de funcionalidades. É um conjunto de arquivos que já tem um conjunto de funcionalidades. O que é isso? Não. Em C, já existe um conjunto de bibliotecas que já vem na linguagem. Mas isso está onde, prof? O compilador que tu instalas na tua máquina já tem isso. Ok? Então tu só precisas usar esses arquivos. Ah, quero usar minha biblioteca em C. Por quê? Porque um conjunto de coisas que nós queremos fazer, as linguagens de programação já vêm preparadas para isso. Tu não tens que criar tua função para apresentar, não tens que criar teu algoritmo para apresentar informações, não. Você já veio lá com um algoritmo lá nas bibliotecas do C para apresentar informações. E você vai te falar, se queres apresentar informação, chama a função printf, ok? E como é que ele faz isso? Incluir uma biblioteca em C tem que ter cardinal, escrever include, chave de abertura, chave de fechamento e definir a biblioteca que vais utilizar, ok? O que é que essa biblioteca faz? O que é isso? Essa palavra reservada são palavras já definidas no C, que é include. Tu estás a dizer ao programa, inclui-me alguma coisa. Então está a dizer, inclui-me essa biblioteca, stdio. O nome da biblioteca precisa estar aqui assim, ok? Com essa abertura e encerramento. E esse H vem de header. Header, se não estou enganado, sim, de header, que indica que esse é um arquivo já existente. Ok? E... ok, alguém diz que faltou o C. Faltou o C aonde? Diz, por favor, Ivan. Porque estou aqui a compilar em real time, então é normal faltar alguma coisa. Faltou C no include. Ah, include. Eu estou a falar include, mas não tem o C. Ok. Ok. Agora está aqui, include. Obrigado. Então, tu aqui já estás a dizer, eu quero que o meu programa use uma biblioteca chamada stdio.h. O que é std? É standard, padrão. I é o input e o O é o output. Ok? Entrada e saída. Biblioteca padrão de entrada e saída. Ali eu tenho, já posso usar o printf, porque esse printf só vai funcionar se eu tiver uma biblioteca de entrada e saída de informações em C. E se executarmos isso no Falcon aqui, no IDE que vocês estão a usar, vai ter um botão também para isso. E vamos já ver os bugs que isso vai trazer. Clicado em executar. E já tens aqui o Olá mundo, ok? Essa informação que está aqui é do próprio compilador. Ele vai te dizer que o teu processo retornou 9 execuções. E esse código levou quanto tempo? 0,375 segundos para ser executado. Lembram que os algoritmos são finitos, ou seja, tem fim. O algoritmo não executa para sempre. Se executar para sempre, algo está estragado ali. O algoritmo tem que terminar, tem o início e o fim. Ou seja, com isso, todos vocês têm que conseguir já criar um programa em C. No mínimo, todo mundo tem que conseguir fazer um Olá Mundo na vida dela. Não podem sair aqui sem saber fazer Olá Mundo, ok? Isso é importante. Por quê? Por mais básico, por mais simples que isso pareça,
Isso te dá a estrutura do que é um programa em C. E todos os programas em C vais ter que apresentar normalmente uma mensagem. Então, isso, se você nunca fez isso, é muito difícil tu avançar. Ah, quero fazer um algoritmo. Não, tem que saber o básico mesmo. E mais do que saber o básico, tu tens que conseguir saber o que é que representa cada linha no teu código. Porque vocês podem encontrar isso na internet. Vocês podem no chat GPT. Me gera ali um código em C que apresenta o mundo. Ele vai te dar. Mas agora vão perguntar. Esse include o quê? Esse TDI é o quê? Main é o quê? O prof vai te falar na aula lá. Agora já não é o mundo. Muda isso, a mensagem agora tem que ser assim. Como é que eu vou mudar isso? O que é que representa esse? Por que eu tenho que usar parênteses? Por que tem que estar ponto e vírgula, ok? Isso é muito importante saber os detalhes do código, ok? Então, para isso, essa é a estrutura básica de um programa em C. Dúvidas? Essa é a parte em que vocês falam. E da Alência é contigo, pode falar. Eu gostaria de saber o que é exatamente o GCC. O professor disse que o Falcon já vem com o GCC e eu fiquei com dúvida o que é. Certo, o GCC normalmente é o compilador do C que é utilizado para executar os programas. O que é que acontece? Eu estou a usar o Falcon. O Falcon é um IDE. IDE basicamente é um software que permite tu criar os programas. Java tem o seu IDE, C Sharp tem o seu IDE. Existem IDEs que permitem tu criar os programas em várias linguagens, ok? Mas nem sempre esses IDEs vêm completos. O IDE só te permite criar e executar os programas. Mas por detrás você precisa de um compilador que pega esse texto e transforma naquela tela que nós vimos aqui. O compilador que você utiliza, existem outros. O mais comum é o GCC, ok? E o Falcon já vem com isso embutido. Tu quando instalares o Falcon, ele por detrás também vai instalar já o compilador. Mas existem outros IDEs em C que tu tens que instalar o compilador à parte, que ele não traz, ok? É mais ou menos isso. Outra pergunta? Mais alguém? Mais alguém? Tenho mais uma. Sim, por favor. Faça. No código, ali está int main. Geralmente quando nós damos assim, algum tipo int, void, não temos, no caso do int, não temos que dar o retorno, tipo dizer o que é que vai retornar. Na verdade é uma pergunta importantíssima, ok? A estrutura, tipo, a função main sempre retorna algum valor. Mesmo que tu não meteres, ele vai retornar. Mas o ideal é que tu metas o retorno 0. Por quê? Porque o retorno 0, tu estás a dizer ao compilador que tudo correu bem, não tem nenhum erro. Vamos ver a diferença, ok? Isso é um comentário, significa que o compilador vai ignorar isso. Vamos executar outra vez o programa. O que é que ele diz? Process returned 9. Ok? Esse processo retornou 9. Ok. Se eu adicionar isso, o processo retornou 0. Ok? Claro, para um programa que apresenta só a mensagem Olá Mundo, não tem diferença. Mas os programas, os algoritmos, quando vão ficando complexos, esse retorno é super importante, porque o main é uma função que tem que retornar o tempo inteiro. E ao dizer ao compilador que correu tudo bem, ele vai considerar que o teu programa não tem erros, ok? A princípio, esse é o argumento mais simples sobre o retorno. Estou a assumir que todos estão a entender. Evandro, pode falar, por favor? Prof, desculpa só. Aí a posição do int não importa muito, né? Esse int? Sim. Onde é que querias lhe pôr para testarmos, vai? Normalmente já vi que o int vem depois do include. Agora não sei se pode estar na mesma linha com o main. Quando dizes assim? Sim, mas depois ou assim? Não, o main numa outra, o int primeiro, depois vem o main.
Assim? Sim, na segunda linha. Sim. Não. Tem que estar assim, tem que estar assim. Porque importa um pouco aqui a ordem, a estrutura. Talvez funcione. Isso também eu preciso. Eu nunca fiz uma loucura assim, mas funciona, ok? Mas é importante que ele esteja assim. Por quê? A criação de uma função tem que estar na mesma linha. Eu crio a função com o nome e o int aqui. E lembra que o algoritmo, que o compilador, quando pegar no teu código e tentar executar, ele vai executar linha por linha. Existem coisas tão importantes porque facilita entender o teu código. E muitas vezes vocês vão aprender isso quando irem trabalhar em empresas, mesmo a fazer projetos em grupo. Vão dar conta que vocês têm muitas vezes que ler o código do outro. Ok? E ler o código do outro significa o quê? Que vocês têm que programar do mesmo jeito. Você lê o código de um chinês não, é longe. Um cara dos Estados Unidos. E ele fala, faz um Olá Mundo em C, ele vai fazer assim também. Então tem coisas que são padrões, tem coisas que são ideias que os programadores concordaram, que os grandes programadores criaram e que todo mundo usa, ok? Muitas vezes é bom seguir isso porque muitas vezes você vai ter que fazer os programas com os outros. Perguntaram se metemos o int main nessa linha. Não há problemas, ok? Mas por que não é uma boa ideia? Porque normalmente tu tens que separar onde tu incluis as bibliotecas e onde tu começas a função. E para facilitar a leitura, tu separas com um int. Só por isso, ok? Só por isso. Isso é para facilitar a leitura e a estrutura também do algoritmo. Mais alguma pergunta? Aqui tem 11 pessoas, vocês todos entenderam, meu Deus. Isso é burla, isso. Ivandro, é contigo, pode falar. Mais uma pergunta acerca mesmo do. Aqui da estrutura do programa. Como é que eu normalmente nunca tenho noção de como é que devo organizar o meu programa. E pude saber que tem uma opção para poder organizar as funções. Como é que eu faço? Tem uma opção para poder organizar o quê? A estrutura do programa. Isso é uma questão do IDE, ok? Ok, é uma questão da aplicação. Eu sei que eu usei NetBeans por muitos anos e tu tinhas uma opção que é alternativo, Shift F, que ele organizava o teu código. É chamado disso de indentação. O que é isso, indentação? Por que esse print está aqui nessa posição? Por que o return está aqui? Por que não está assim? Ok? Por que não está assim? Por quê? Porque assim é mais difícil de compreender. Não que não vai funcionar, vai. Mas para facilitar a compreensão, eu tenho que dizer, esse printf está dentro do main? Sim, então eu vou lhe encostar aqui para representar que ele está dentro do main. Esse retorno está dentro do main? Sim, então eu vou lhe encostar aqui para representar que ele está dentro do main. O main começou onde? Começou desse int e terminou nessa chave, então eu vou lhe expor na mesma posição. Só para facilitar a compreensão do código. Voltando à pergunta. Para organizar o código, basta tu saberes esse conceito e tu consegues organizar de forma manual. Agora, dependendo do IDE que você utiliza, o software que você utiliza para criar os teus códigos, podes ter atalhos para organizar esse código. No Falcon, por acaso, eu não sei, não utilizo muito. Então, é uma questão de pesquisarmos, ok? Dependendo do IDE que estás a utilizar, vamos ver ali se existe um atalho para organizar de forma automática o código, porque existe. No Visual Studio Code existe também um atalho para organizar, ok? Isso. Alguém perguntou, será que há diferença se a gente não colocar o return 0? Existe sim. É que eu disse. Em programas simples como esse, não vai ter muita diferença. O que é que ele diz aqui? Retornou o valor 9. Mas, para o compilador, quando o método main executa bem, ele tem que retornar 0. A não ser que tenha algum erro.
e vê que ele já te dá aqui um alerta na linha 5. Control reach end of non-void function. Basicamente está a dizer que essa função foi criada para retornar um inteiro e tu não retornas nada. A princípio não é nenhum tema, mas os algoritmos mais complicados podem trazer outros problemas, ok? Então, se a função diz que é para retornar um int, tu tens que ter um retorno na função, ok? O que é que significa esse novo? É uma pergunta interessante. Eu posso pesquisar, mas todos os valores diferentes do zero que a função retorna, que a função main retorna, significa que algo não correu bem no código, ok? Então, se estamos todos esclarecidos, e D'Alessio pode perguntar? Será que esse retorno zero é igual ao status 200? Igual não, mas é algo parecido, ok? É algo Sim, é o parecido. parecido. O status 200 ao retornar, e para quem não está familiarizado, o status 200 está relacionado a retornos em API RESTs que trabalham naturalmente com respostas HTTP. O que é isso, prof? Na internet tu tens programas que funcionam à base da internet. E os programas têm front-end, têm back-end. Back-end é a parte da API onde é lógica, conecta com base de dados. E se esse back-end foi construído baseado numa API REST, o que é REST, prof? REST é um padrão de desenvolvimento de APIs que obedecem a um conjunto de regras. E normalmente retornar 200 significa que correu tudo bem. E como resultado tens o código 200. 200 é um código, ok? É obrigatório usar o int antes do main? Sim. Obrigatório não. Vamos aqui dizer. Mas sim, eu vou te dizer que sim. Imagina que tu não pões o int. Isso são coisas que você tem que fazer experimentos. E assim vais compreender melhor também o algoritmo. Ele funcionou de qualquer jeito. Olá mundo. Mas eu recomendo sempre usar o int main, ok? Então, para irmos assim mesmo já no final, eu preciso vos dar aqui uma pincelada do que é o URI, ok? BrickCrowd. Ok. Esse é o link que eu partilhei com vocês, onde vocês vão poder encontrar vários problemas e resolver na linguagem de programação que vocês quiserem, ok? Quem já tem uma conta é só fazer login, quem não tem é só clicar em inscreva-se e vai criar uma conta, ok? Eu já tenho uma conta aqui é importante. Tu podes criar uma conta com o teu e-mail do Google, você tens LinkedIn, você tens GitHub, você tens GitLab, isso é o Gitbucket, você tens Facebook, entra e cria já a conta com o Facebook, assim não tens que criar um outro e-mail, então você tens o Discord. Discord é uma espécie de WhatsApp da vida, ok? Com outras coisas a mais, claro. Eu tenho uma conta do Google já aqui, é só clicar em Google, vou entrar. Escolho minha conta do Google que eu quiser usar e tu consegues usar a conta. Depois de tudo aqui, tu tens a opção menu problemas e vens aqui problemas de iniciante, ok? Ao clicares ali, quando você resolve um problema ele fica marcado em verde e aqui tens um conjunto de informação. Como usar essa plataforma, isso é uma outra história, ok? Mas tu podes ver aqui a lista dos problemas, vai em problemas, iniciante, e aqui tu tens o código do problema, todos os problemas têm um código, o nome do problema, o assunto do problema, se é sobre quê, tu podes pôr um problema nos teus favoritos e podes ver quantas pessoas resolveram. E qual é o nível de problema. Nível normalmente define se o problema é difícil ou fácil. Os problemas fáceis têm níveis altos. Os problemas muito difíceis, é mesmo assim. Isso é preciso ler. Acho que eles mudaram o padrão disso, ok? Considerem que a plataforma também vai se desenvolvendo com alguma frequência. O BigCrowd é uma plataforma de brasileiros, ok? Então tem os problemas estão em português, sem português. As outras plataformas é quase tudo em inglês.
E há alguns aqui que ainda estão a lutar com Hello World. Você vê mais, para aprender a programar tem mais que falar inglês, profe, para isso não vai dar certo. Então vamos mesmo usar esse em português. Então, aqui tem um programa Hello World mesmo, que muita gente já resolveu. É só escolhermos Hello World. Por que eu gosto de usar plataformas como essa? Imagina que eu vos falasse, olha, cria um programa que soma dois números, depois me mandam a vossa solução. Eu teria que estar a corrigir 30 algoritmos. Esses 30, porque são 30 ali no grupo. E é muito trabalho. Essa plataforma te dá o resultado de forma automática. Ok? Vamos aqui. Aqui tens o título, aqui tens outras informações, mas focam aqui no texto. Ok. O texto é esse. Bem-vindo ao BigCrowd. O seu primeiro programa em qualquer linguagem de programação normalmente é o Hello World. Neste primeiro problema, tudo o que você precisa fazer é imprimir essa mensagem na tela. Todos os problemas que estão no BigCrowd têm tem algumas coisas. Uma, tu tens uma descrição do problema, normalmente tem uma história, te explicar o que é isso, o que é aquilo. Aumentei aqui o zoom, para vocês verem melhor. E depois tu tens um texto, assim que é a descrição. Depois tu tens entrada, o que esse problema tem que receber, o que ele tem que apresentar como saída. O que ele tem que receber? Esse problema não possui nenhuma entrada. Okay? Não tens que ler nada, não tens que receber nenhuma informação. Saída, você deve imprimir a mensagem Hello World em seguida, ao final da linha. Ok? Ele te dá alguns exemplos. Exemplos de entrada, nada. Exemplo de saída, Hello World. Ok? E aqui no canto direito, tu tens o código do problema e tu tens aqui a linguagem de programação que queres utilizar. Tu podes escolher C. Aqui já tem várias, tem C++, C++, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o CS. Ok, sim. C99. O que é C99? Eles normalmente metem o nome do compilador. Está a ver o GCC aqui no fundo? É o compilador do C, ok? Tu podes fazer aqui várias coisas. Java, JavaScript, Julia, uma linguagem de programação bonita, como o nome. Lua, assim, nunca vi, isso é novo, pá. PHP, não se metam com essas coisas, nada de PHP, tá bem, jovens? Você tem que aprender linguagens que te fazem chorar, PHP não. PHP, para aquele que aprendeu a programar mesmo só a ver videoaula, vocês estão na FAO. Tem que saber Java, C Sharp, coisas que profundas. E tu quando escolhes a linguagem, tu já tens a estrutura do programa, tu tens a estrutura de um algoritmo dessa linguagem. Isso é o C. Se nós meter aqui Java, podes apagar, escrever Java, ele já vai me montar a estrutura de um programa em Java, ok? Bem grande. Então vamos meter o C99, ok? Que é o C. O que é que o problema diz? Apresentar a mensagem Hello World conforme está aqui no exemplo. Ok. Já aprendemos que a estrutura de um programa em C, para apresentar informação, tem que ter essa biblioteca, tem que ter a função main, e lembra que tem que retornar o 0. Vocês podem apagar tudo isso. É um comentário, já vamos falar disso nas próximas aulas. E como é que eu apresento uma mensagem Hello World? Vocês já sabem, printf. A mensagem tem que ser igualzinha a essa. Ok? Essa é a vantagem desse programa. Se vocês aumentarem aqui uma letra que ele não pede, está errado. Apresentam, lembram, tem que terminar com ponto e vírgula, ok? Depois disso, envia a solução. Ele vai processar, lá, e diz que tem um erro de apresentação. Como assim, prof? Enviamos? Tá errado. Aqui não tem nenhum prof lá atrás a avaliar. Ah, prof, não me curte, é malike. Não. Isso é um software já montado que funciona desse jeito. Um dia eu vos explico como é que isso funciona, na verdade. E esse é o software que usamos nos concursos de programação. Assim. Coisas de gente grande como vocês, pá. Vamos voltar ali no problema. O que é que tem de errado? Vamos lá apagar o C99. No fundo, o que tem de errado é simples. Voltamos na nossa função Hello World. Ele diz que você tem que ter
em cada linha apresentar o Hello World. Ele precisa desse símbolo. Isso representa a quebra de linha, representa a mudança de linha, ok? Só isso é suficiente para teu programa dar errado. Mas isso representa que isso como assim? Não. Isso vamos aprender, mas podem já começar a pesquisar como funciona a linguagem C. Precisava vos mostrar mesmo isso. E depois disso, vamos enviar de novo. Clicar em enviar. Ele está a processar, em uns segundos. E está a processar, demora uns segundos, sim. Porque imagina, a aplicação é única para todos do mundo que estão a utilizar. Então pode levar uns segundinhos, sim. Está a processar. Mais uma vez o nome do compilador está aqui, lembrem disso. O tamanho do teu programa é esse, ele que ocupa no espaço. Ok? Por isso que eu disse, o algoritmo tem que ter fim. Tem que ter fim. Tá aqui mostra o teu código. Pode demorar um pouco, ok? Mas ele está a avaliar a nossa solução em C. Esperamos aqui uns segundinhos. E foi aceito. Prof. Rijo, mal! Burla grande, isso é básico. Vocês todos têm que saber isso. Todos vocês têm que saber isso. Isso não é nada ainda. Isso não é nada. A programação tem coisas mais violentas. E vocês têm que conseguir ser diferentes daqueles que só viu o vídeo aula. Vocês estão na FAO. E eu digo sempre isso para as pessoas. Quem aprende programação na universidade tem que ser melhor do que quem aprendeu só no vídeo aula do Guanabara. Ok? Aqueles sabem fazer site sim, mas eles não sabem resolver problemas complexos. Mas prof, mas eles têm emprego, trabalham? Sim. Mas existem empregos para pessoas com certas habilidades. As pessoas que trabalharam comigo, as pessoas que, para terem uma ideia, as pessoas que competiam comigo no concurso de programação, éramos uma equipa de 3 pessoas. Um deles é o cara que gera o Multicaixa Express. Para garantir que vocês todos do mundo usam o Express e não cai, não dá bug. Lá na BEC tem lá o camarada. E isso funciona porque o cara é extremamente inteligente, ok? Existem problemas que exigem mesmo. Um dos outros que era da One, trabalha no Standard Bank. Gajos duros. Vocês precisam ser essas pessoas. É um processo, é como tudo. Mas vocês conseguem. Vocês já estudaram mais de 12 anos na escola. Pancadas nos profs, mas resistiram. Isso não é nada. Ok? Então, para a nossa aula de hoje era isso que tínhamos. O que eu vou vos pedir é simples. Criam a conta no programa. Entram nesse link. Resolvem esse problema para entender como é que funciona. Eu vou partilhar com vocês o link para resolver os outros exercícios. E na próxima aula já vamos começar só código agora. Daqui para frente só código. Esse PPT mais não. Vão ler na Google. Põe no chat GPT. Aqui, o que eu espero, na verdade, é que vocês pegam todas as vossas dúvidas que vocês têm. Como eu disse, tem um problema que o prof vos deixou e estão a ter dificuldades. Trazem na aula, vamos resolver. Ok? Eu estou a lembrar do Mancai, o prof Yanga. Não toquem nesses camaradas. Foram meus colegas, pá. Não, Mancai é excelente prof. Ninguém explica matemática do que eu conheço como ele. Prof Mancai merece meu respeito. Nunca foi meu professor, mas eu trabalhei com ele. Eu dei aulas no ITEL por 2 anos. Os melhores anos da minha vida, pá. Mancai do ITEL. Ok. Então para hoje era isso que tínhamos para partilhar com vocês, ok? Eu vou parar a apresentação e antes mesmo de terminarmos a aula, eu preciso